Existe um erro que não aparece no extrato bancário, não chega em forma de boleto e não dá nenhum aviso, claro, quando começa a agir. Mesmo assim, ele está presente todos os dias na vida financeira de quem ganha pouco. Esse erro é invisível, porque não parece um erro, ele se disfarça de rotina, de costume, de vida normal. A pessoa acorda cedo, trabalha o dia inteiro, faz o possível para pagar as contas e ainda assim sente que nunca sai do lugar. O problema é que, aos poucos, isso passa a ser visto como algo natural, quase inevitável. O erro invisível começa quando a pessoa acredita que o dinheiro apenas passa pela vida dela, sem que exista controle real sobre ele. É como se o dinheiro tivesse vontade própria. Entra, sai, desaparece, e a pessoa se acostuma a viver assim, sem questionar, sem observar, sem entender. Não porque seja incapaz, mas porque nunca foi ensinada a olhar para o dinheiro de forma consciente. Para muita gente, dinheiro é motivo de medo, vergonha ou ansiedade. E tudo aquilo que gera desconforto tende a ser evitado. Esse erro se fortalece quando a pessoa passa a acreditar que o problema está sempre fora, no salário baixo, no governo, no patrão, na economia. Tudo isso influencia sim, mas quando a mente aceita que não existe nenhum espaço de ação pessoal, ela entrega o controle. E quando você não se vê no controle, você apenas reage. Vive no modo automático financeiro, resolvendo o agora e ignorando o depois. O mais perigoso é que esse erro não faz a pessoa se sentir irresponsável. Pelo contrário, ela se sente cansada, sobrecarregada, fazendo o melhor que pode. E é justamente por isso que ele se mantém escondido por tanto tempo. Porque enquanto você acredita que está tudo sob controle, menos mesmo que apertado, o erro continua operando em silêncio, mantendo exatamente o mesmo resultado mês após mês. Ao entender que existe um erro invisível antes mesmo de olhar para números, contas ou planilhas, algo começa a mudar internamente. Porque o problema deixa de ser apenas falta de dinheiro e passa a ser falta de consciência financeira. E essa mudança de percepção é o primeiro passo para quebrar um ciclo que aprisiona milhões de pessoas sem que elas percebam. Quando falamos desse erro invisível, é importante entender onde ele nasce, porque ele não começa na vida adulta. Ele começa muito antes, ainda na infância, dentro de casa, nas conversas que ouvimos, sem perceber. Frases como dinheiro não dá em árvore. Isso não é pra gente. Rico é tudo ladrão. Ou o importante é ter saúde. Parecem inofensivas, mas vão se acumulando na mente como pequenas programações. Uma criança cresce ouvindo isso e passa a associar dinheiro a algo distante, perigoso ou inacessível. O problema não é quem falou essas frases. Normalmente foram pessoas tentando proteger, alertar ou justificar a própria realidade. Mas a mente infantil não filtra a intenção, ela apenas registra padrões. E esses padrões viram verdades internas. Assim, sem perceber, a pessoa aprende que ganhar dinheiro é difícil demais, que sempre vai faltar, que guardar dinheiro é coisa de quem já tem muito. Quando chega a vida adulta, ela até quer melhorar de vida, mas sente um bloqueio interno, como se estivesse tentando ir contra algo errado. Esse erro invisível se manifesta quando a pessoa evita olhar para o próprio dinheiro, porque isso gera ansiedade. Ou quando gasta rapidamente porque no fundo acredita que dinheiro não fica mesmo. Ou ainda, quando sente culpa ao pensar em crescer financeiramente, como se isso fosse trair suas origens. Tudo isso acontece de forma automática, sem consciência, porque a raiz não está no presente, mas nas crenças formadas lá atrás. Por isso, muitas pessoas trabalham duro, fazem bicos, se esforçam, mas continuam no mesmo lugar. Não é falta de inteligência, nem de força de vontade. É um sistema interno rodando no modo errado. Enquanto essa programação não é percebida, qualquer tentativa de mudança vira apenas um esforço temporário, que logo desmorona. E o mais curioso é que, quando alguém começa a enxergar essa origem, surge uma sensação estranha de alívio, como se finalmente fizesse sentido, porque tudo parecia tão difícil. Esse entendimento não resolve tudo, mas abre uma porta poderosa, a porta da consciência,
E a partir dela, algo começa a se reorganizar por dentro, preparando o terreno para o próximo passo dessa transformação financeira. Agora que entendemos onde esse erro invisível nasce, o próximo passo é perceber como ele age no dia a dia, silenciosamente, sem fazer barulho. Porque esse é o ponto mais perigoso. Ele não aparece como um problema claro. Ele se disfarça de hábito, de rotina, de jeito de ser. A pessoa acorda, trabalha, paga contas, repete tudo no mês seguinte e acha que isso é apenas a vida acontecendo. Mas por trás disso, existe um padrão automático controlando quase todas as decisões financeiras. Esse erro aparece, por exemplo, quando o dinheiro entra e a primeira reação não é organizar, mas aliviar. Alívio por pagar uma conta atrasada, por comprar algo que ficou meses desejando, por compensar o cansaço. Não é consumo consciente, é emocional. A pessoa nem percebe que está usando o dinheiro como anestesia para uma vida pesada. E depois vem a culpa, seguida da frase clássica: mês que vem eu me organizo. Só que o mês que vem nunca chega organizado, porque o padrão continua o mesmo. Ele também age quando a pessoa evita aprender sobre dinheiro. Não porque não seja capaz, mas porque lá no fundo acredita que isso é complicado demais ou não é pra gente. Qualquer vídeo, conversa ou planilha gera desconforto. Então a mente cria desculpas, falta de tempo, muito estresse, muita coisa para resolver. O erro invisível adora isso, porque enquanto a pessoa não olha, ele continua no controle. Outro sinal claro é viver sempre no modo urgência. Tudo é apagão, tudo é correria, tudo é resolver incêndio. Não sobra espaço mental para pensar no futuro, apenas sobreviver ao presente. E quem vive só apagando incêndio nunca constrói nada. Esse modo de vida vai drenando energia, esperança e visão, até a pessoa acreditar que esse é o máximo que dá para alcançar. Quando você começa a enxergar esses comportamentos como sintomas e não como defeitos pessoais, menos algo muda internamente. Surge uma curiosidade. E se não for falta de esforço, mas um padrão errado? Essa pergunta é poderosa porque ela começa a quebrar o ciclo, e é exatamente essa quebra que nos leva ao próximo ponto, onde tudo começa a ficar mais claro. Agora é importante entender por que esse erro invisível se mantém por tanto tempo. Mesmo quando a pessoa trabalha duro, se esforça e sente que faz tudo certo, aqui está uma verdade que quase ninguém fala. Esse erro não sobrevive sozinho. Ele é alimentado todos os dias pelo ambiente, pelas comparações e pelas pequenas decisões automáticas que parecem inofensivas. A pessoa olha ao redor e vê todo mundo na mesma situação. Contas apertadas, salário curto, cansaço constante. Isso cria uma sensação falsa de normalidade. A mente pensa: se todo mundo vive assim, então o problema não sou eu. E esse pensamento, apesar de confortável, é extremamente perigoso, porque ele impede qualquer questionamento. O erro invisível adora quando a dor vira algo comum, aceitável, quase esperado. Outro combustível poderoso é a comparação errada. A pessoa se compara com quem está pior e sente alívio momentâneo, ou se compara com quem está muito melhor e sente frustração. Em nenhum dos dois casos há aprendizado, só emoção. E decisões financeiras, tomadas a partir de emoção, quase sempre levam ao mesmo lugar: aperto, desorganização e sensação de estar sempre atrasado na vida. Existe também o ciclo da recompensa imediata. Depois de um mês difícil, o cérebro pede prazer rápido. Um gasto pequeno aqui, outro ali, nada parece grave isoladamente. Mas somados, esses pequenos vazamentos impedem qualquer avanço. O erro invisível se esconde justamente nessas escolhas que parecem merecidas. E quanto mais a pessoa se sente cansada, mais ela se autoriza a repetir o padrão. Com o tempo, isso gera uma crença silenciosa. Não adianta tentar muito, porque sempre dá errado. Essa frase não é dita em voz alta, mas ela guia decisões. A pessoa para de planejar, para de sonhar grande, para de acreditar que pode sair do lugar, e quando a esperança diminui, o erro invisível vence
sem resistência. Mas perceber isso não é motivo de culpa. Pelo contrário, é o começo de algo diferente. Porque quando você entende como esse erro se sustenta, você começa a enxergar onde ele pode ser enfraquecido. E é exatamente aí que a história começa a mudar. Agora vamos entrar em um ponto ainda mais delicado, porque ele mexe diretamente com a forma como a mente foi treinada desde cedo. O erro invisível não nasce adulto. Ele começa pequeno, quase imperceptível. Lá atrás, quando a pessoa ainda nem tinha dinheiro nas mãos, ele se forma a partir de frases simples, repetidas como verdades absolutas. Dinheiro é difícil. Isso não é pra gente. Quem nasce pobre morre pobre. Nenhuma dessas frases parece perigosa isoladamente, mas juntas, elas constroem um código mental que acompanha a pessoa pela vida inteira. Quando alguém cresce ouvindo esse tipo de mensagem, o cérebro aprende a associar dinheiro com medo, escassez e culpa. Ganhar pouco vira algo esperado. Errar financeiramente vira algo normal. E tentar crescer passa a parecer arriscado demais. A pessoa não percebe, mas começa a se autossabotar para permanecer no território conhecido. Mesmo que esse território seja desconfortável, a mente prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo quando o conhecido dói. Esse código mental faz com que decisões financeiras sejam tomadas no automático. Não existe planejamento, porque no fundo não existe expectativa de melhora. O dinheiro que entra já tem destino emocional antes mesmo de chegar, pagar urgências, aliviar tensões, sobreviver, nunca crescer, nunca multiplicar, nunca proteger o futuro. E quando alguém fala sobre organização financeira, reserva ou disciplina, soa distante, quase como uma realidade de outro mundo. O mais cruel é que esse código mental não grita, ele sussurra. Ele aparece em pensamentos como: depois eu vejo isso, agora não é o momento, quando eu ganhar mais, eu mudo. E assim, mês após mês, ano após ano, a vida financeira fica congelada no mesmo lugar. Mesmo com esforço, mesmo com trabalho duro. Mas quando a pessoa começa a perceber que o problema não é falta de capacidade, e sim um programa mental antigo rodando em segundo plano, algo começa a se abrir por dentro. Porque se isso foi aprendido, também pode ser questionado. E quando um código começa a ser questionado, ele já não tem mais o mesmo poder. Agora é hora de transformar tudo isso em algo vivo, palpável. Porque quando a gente coloca uma história no meio, o cérebro entende melhor. Imagina uma pessoa comum, alguém que você poderia conhecer, ou até ser... Ela trabalha, acorda cedo, faz o possível para pagar as contas e vive com a sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente. Sempre que entra um pouco a mais, algo acontece. Uma conta inesperada, um gasto impulsivo, uma urgência. Parece azar, mas não é. É padrão. Essa pessoa até tenta se organizar algumas vezes. Já ouviu falar de guardar dinheiro, de controlar gastos, de pensar no futuro, mas sempre abandona no meio do caminho. Não porque é fraca ou irresponsável, mas porque no fundo sente que aquilo não é para ela. Existe uma voz silenciosa dizendo: isso não vai funcionar, você não nasceu para isso, é melhor aproveitar agora. E essa voz não nasceu ali. Ela vem de muito antes. Desde pequena, essa pessoa aprendeu que dinheiro acaba rápido. Viu adultos preocupados, discussões em casa, contas atrasadas. Aprendeu que dinheiro é motivo de tensão, não de construção. Então, quando adulta, mesmo sem perceber, ela repete exatamente o mesmo roteiro. Trabalha para apagar incêndios, não para construir algo sólido. Vive no modo sobrevivência, não no modo crescimento. O mais triste dessa história é que, de fora, parece preguiça ou falta de disciplina, mas por dentro é apenas alguém seguindo um script invisível que nunca foi questionado. Um script que diz que crescer financeiramente é perigoso, improvável ou até errado. E enquanto esse roteiro não é interrompido, a história se repete, geração após geração, como se fosse destino. Só que toda a história muda quando o personagem principal percebe que pode reescrever o roteiro. E esse momento começa com consciência, quando a pessoa
entende que o problema não é quem ela é, mas o padrão que ela aprendeu a seguir, algo começa a se mover por dentro. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto. Existe um momento específico em que tudo começa a mudar. Não é quando o dinheiro aumenta. Não é quando aparece uma oportunidade milagrosa. A virada real acontece quando a pessoa percebe que continuar do mesmo jeito dói mais do que mudar. Esse é o ponto de ruptura. Até ali, viver apertado era desconfortável, mas conhecido. A partir dali, vira insuportável. Nesse momento, a pessoa começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Percebe que todo mês acaba igual, que sempre promete que no próximo vai ser diferente. Mas nunca é, que trabalha muito, se esforça, mas continua no mesmo lugar. E então surge uma pergunta perigosa, daquelas que mexem com tudo por dentro. E se o problema não for falta de dinheiro, mas a forma como eu me relaciono com ele, essa pergunta assusta, porque tira a culpa do mundo e coloca a responsabilidade nas próprias mãos, não como peso, mas como poder. Pela primeira vez, a pessoa entende que não está presa porque é fraca, e sim porque nunca foi ensinada a pensar diferente. Ela começa a enxergar que vive reagindo ao dinheiro, nunca comandando, que cada decisão pequena, menos um gasto por impulso, uma escolha automática, uma desculpa repetida menos, mantém o mesmo ciclo rodando. Esse é o momento da mudança porque algo interno se quebra. A ideia de sou assim mesmo começa a perder força. Surge espaço para um novo pensamento. Talvez eu possa aprender, não é confiança total ainda, é curiosidade. Mas a curiosidade já é suficiente para abrir uma fresta no ciclo da pobreza. A pessoa começa a observar mais, questionar hábitos antigos, desconfiar de comportamentos que sempre pareceram normais. E quando essa consciência nasce, mesmo pequena, ela não volta mais para o ponto inicial, porque agora existe algo novo. Atenção, e a atenção muda tudo. É a partir dela que surgem escolhas diferentes, ainda tímidas, mas reais. E é exatamente aí que entra o próximo passo dessa transformação. Quando a pessoa chega nesse ponto, muita gente acha que o próximo passo é ganhar mais dinheiro, arrumar um emprego melhor ou descobrir algum segredo complicado. Mas não é. O primeiro passo real é muito mais simples. E exatamente por isso é ignorado pela maioria. Esse passo é parar de tratar o dinheiro como inimigo e começar a enxergá-lo como algo que pode ser organizado, mesmo sendo pouco. Quem vive na baixa renda costuma acreditar que só vale a pena se organizar quando sobrar. Só que essa sobra nunca chega. Então a vida financeira fica congelada, travada no mesmo lugar. O primeiro movimento para descongelar não é guardar muito, é criar consciência. É olhar para o dinheiro que entra e admitir. É pouco, mas é o que eu tenho agora. Esse reconhecimento muda tudo, porque tira a pessoa do modo fantasia e coloca no modo realidade. Nesse momento, a pessoa começa a perceber que não controlar o dinheiro não é liberdade, é abandono. Cada real que entra e some sem destino reforça a sensação de impotência. Mas quando ela decide dar um nome para o dinheiro, mesmo que seja pouco, algo muda dentro dela. Ela deixa de ser refém do mês e passa a ser observadora do próprio comportamento. Esse primeiro passo não exige planilhas complexas, nem conhecimento avançado. Exige coragem emocional para encarar a própria realidade sem julgamento. É parar de se chamar de irresponsável e começar a se tratar como alguém em aprendizado. Quando a pessoa faz isso, ela cria algo poderoso, um pequeno espaço de controle. E esse espaço, por menor que seja, já começa a quebrar o erro invisível que mantém tantas pessoas presas à pobreza. A partir daqui, não se trata mais de grandes promessas, mas de pequenas ações conscientes, repetidas com intenção, e é justamente isso que vamos transformar em algo prático no próximo ponto. Agora que a pessoa já entendeu o que está acontecendo e deu o primeiro passo de consciência. Entra a parte mais importante: agir de um jeito simples, possível e real. Nada grande, nada que assuste. Porque quando a ação parece grande demais,
o cérebro foge. A ideia aqui é exatamente o contrário. Uma mini ação tão pequena que não dá vontade de desistir. Imagina escolher apenas uma coisa para fazer pelos próximos dias. Anotar todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Só isso. Sem tentar cortar gastos, sem mudar hábitos, sem se culpar, apenas observar. Parece bobo, mas essa ação muda o jogo, porque a pessoa passa a enxergar o dinheiro saindo, não apenas sentindo que ele sumiu. O invisível começa a ficar visível. Essa mini ação cria algo poderoso. Consciência repetida. E consciência repetida vira controle emocional. Quando a pessoa vê, por exemplo, que pequenas compras feitas sem pensar somam um valor alto no fim do mês, ela não precisa de alguém mandando cortar. O próprio cérebro começa a entender, e quando o cérebro entende, a mudança vem com menos esforço. O mais importante dessa mini ação é que ela devolve dignidade. A pessoa deixa de se sentir perdida e começa a se sentir capaz. Mesmo ganhando pouco, ela percebe que consegue cuidar do que tem. E isso muda completamente a relação com o dinheiro. Porque quem cuida do pouco começa a acreditar que pode cuidar do muito. Essa pequena atitude quebra o erro invisível que diz que organização é só para quem ganha bem. Mostra, na prática, que o controle não vem da quantidade de dinheiro, mas da atenção que você dá a ele. E quando essa atenção vira hábito, o próximo nível se torna possível. E é exatamente sobre esse próximo nível que a gente vai falar agora. A partir desse ponto, algo interessante acontece. A pessoa que começou apenas observando o próprio dinheiro passa a enxergar padrões, ela percebe que o problema nunca foi um gasto isolado ou um mês ruim, mas um ciclo inteiro, que se repete. E quando o ciclo fica claro, surge uma sensação nova. Se isso é um padrão, então pode ser mudado. É aqui que o vídeo se conecta com o próximo passo da jornada, porque o erro invisível que mantém pessoas pobres para sempre não age sozinho. Ele trabalha junto com outros dois mecanismos silenciosos que quase ninguém percebe. Um deles faz a pessoa sempre começar o mês atrasada. O outro faz qualquer tentativa de melhora morrer antes de dar resultado. Esses mecanismos são simples, mas extremamente poderosos. E quando você entende como eles funcionam, o jogo muda completamente. Quem chega até aqui já não está mais no mesmo nível de antes. Já saiu do automático, já começou a prestar atenção, e isso cria uma diferença enorme entre quem apenas consome conteúdo e quem começa, de verdade, a evoluir financeiramente. O próximo vídeo não é continuação por acaso. Ele é a próxima peça do quebra-cabeça. Sem ele, a mudança fica incompleta. Porque entender o erro invisível é só o começo. O que realmente transforma é aprender a desmontar o sistema que sustenta esse erro todos os meses. Mesmo quando a pessoa acha que está fazendo tudo certo. E é exatamente isso que vem a seguir. A explicação clara, simples e prática dos bloqueios que impedem a evolução financeira de quem ganha pouco, mas quer mudar de vida. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já começou a se mover. Talvez você ainda não saiba exatamente o que fazer em seguida. Talvez ainda se sinta inseguro, mas uma coisa é certa. Agora você enxerga o que antes era invisível. E quando a gente passa a enxergar, não dá mais para fingir que não sabe. Esse vídeo não foi feito para te prometer riqueza rápida ou soluções mágicas, foi feito para te devolver clareza, consciência e a certeza de que a sua vida financeira não está travada por quem você é, mas pelo que você aprendeu a repetir sem perceber. A partir daqui, cada pequena escolha pode começar a construir um caminho diferente, mais leve, mais organizado e possível, mesmo ganhando pouco. Agora eu quero te fazer uma pergunta simples, mas muito importante para mim e para esse canal. De que cidade você está assistindo esse vídeo agora? Escreve o nome da sua cidade nos comentários, porque isso me ajuda a entender quem está desse lado da tela e a continuar criando conteúdos que realmente falem com a sua realidade.